Evangelho de João, no 4º capítulo. E acompanhe a leitura comigo, que vai do 1º versículo até o 24. Evangelho de João, no 4º capítulo. Vamos ler do versículo 1º até o 24. Assim diz o texto. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que é meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, Pai celeste, clamamos a Ti por Tua graça, Senhor, nesse instante. Vem nos edificar pela Tua palavra, Senhor. Vem nos transformar pela Tua palavra. Vem nos consolar. Vem nos confrontar. Vem nos fortalecer para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esta é uma passagem razoavelmente conhecida, digamos assim. Há aqui um encontro inusitado e transformador, que trata sobre os desejos mais profundos da alma humana, que em suma é a necessidade do homem de adorar a Deus. O apóstolo João escreveu este evangelho para que todos os que lessem, crescem que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e crendo eles tivessem vida no seu nome. Ele coloca isso lá no capítulo 20, versículos 30 e 31.
João, o apóstolo amado, ele enfoca aqui a Jesus Cristo como o Verbo encarnado, como o próprio Deus que veio até nós para nos salvar dos nossos pecados, como prova do seu amor eterno por nós e também para restaurar nossa comunhão com Deus, o Pai. João dedicou mais tempo neste livro, a maior parte deste evangelho, para registrar os últimos momentos do Senhor Jesus, com os seus discípulos e também com a multidão. Ele deixou aqui momentos em que ele estava lá com eles, participando da última Páscoa, da primeira ceia, quando ele instituiu a ceia. Ele mostra também quando ele foi preso, mostra quando não somente Pedro, mas também os discípulos o negaram e fugiram. Mostra também a crucificação e o tempo que ele ainda passou com eles após haver ressuscitado, antes de subir para junto do Pai. Os evangelhos são basicamente textos narrativos sobre o Senhor Jesus, mas muito mais do que simplesmente ser uma biografia, eles tinham o objetivo, é claro que inspirados e instruídos pelo Espírito Santo, de mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias enviado, o próprio Deus, a salvação desse mundo. E é claro que eles mostraram, Mateus, Marcos, Lucas e o próprio João, falaram sobre a sua encarnação, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sua morte, crucificação e também a sua ressurreição e depois a ascensão. As divisões que geralmente fazemos nos sermões, elas têm o intuito de ajudar-nos na compreensão do texto como um todo. Às vezes as pessoas se apegam a divisões que são feitas, às vezes divisões que há na própria Bíblia, como por exemplo, eu creio que na tua Bíblia aí você tem o que nós chamamos de alguns títulos ou subtítulos que estão aí em negrito, como esse aqui, por exemplo, que diz a mulher samaritana no começo. Mas se nós atentarmos no início, como foi escrita, a Bíblia não tinha originalmente essas divisões. Elas são apenas para tentar nos ajudar a compreendermos ali o texto e o seu contexto. Então, a partir disso, nós vamos ver aqui esse texto com um tema, a exposição com um tema: Jesus, a fonte da água viva e da adoração. Jesus, a fonte da água viva e da adoração. Em primeiro lugar, Jesus, a fonte da água viva e da adoração, é o Verbo plenamente encarnado. Vamos ver isso aqui comigo, dos versículos 1 ao 9. Por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. Então, há uma grande conexão aqui entre esse capítulo, o 4, e o capítulo anterior, o 3. É o simbolismo da água. O Senhor Jesus Cristo continua aqui uma série de diálogos. E em cada um deles, ele se revela como o cumprimento de promessas e instituições do Antigo Testamento, conforme entendidas pelo judaísmo altamente ortodoxo, que nesse contexto anterior do 3º capítulo é representado por Nicodemos, um mestre entre os fariseus, ou também por círculos imperfeitos, visto pelos judeus como heterodoxos, como os samaritanos. E nesse texto aqui, representado por esta mulher que está junto ao poço. Em relação ao batismo, que é colocado aqui nesses primeiros versículos, João Batista e Cristo sofreram perseguições, não somente pela influência que eles exerceram naquele momento, naquela época, mas também pela mensagem, pela autoridade distintas que ambos tinham, e também por praticarem o batismo como um rito exclusivamente iniciatório para os judeus. De forma estratégica, vocês vão perceber aí na narrativa do primeiro versículo, o Senhor ficou sabendo dos fariseus, de como eles estavam naquele momento, do que eles estavam pensando a respeito do batismo, e ele então, de maneira estratégica, sai dali, retira-se da Judéia e volta para Galiléia. De certa forma, isso aqui evitaria algumas confusões naquele momento com os fariseus. É claro que os fariseus estavam descontentes com o ministério desses dois homens, Jesus Cristo e João Batista. Seus ministérios foram simultâneos por um bom tempo, até a morte de João. Os fariseus estavam sendo altamente bombardeados pela mensagem de João Batista, que chegou a chamá-los, inclusive, de raça de víboras. Quem gostaria de ser chamado dessa maneira? João não tinha nenhum temor dos fariseus.
e era muito claro e direto com eles: vocês são raça de víboras. O Senhor Jesus Cristo, por outro lado, também pregando, vai dizer que, olha, vocês são cegos, guias de cegos. Vocês fazem prosélitos. Vocês impõem um jugo tão grande, tão pesado sobre o povo, mas vocês não querem nem com o dedo sequer empurrar esse fardo. E o Senhor chega a dizer algo que deveria ter sido angustiante, ou deve ter sido angustiante para os fariseus ouvirem. Porque o Senhor claramente disse ao povo: olha, escutem o que eles dizem, dentro daquilo que for correto, mas não os imitem nas suas obras. Estes dois estavam ali causando infortúnio e aborrecimento para esses fariseus. O Senhor, então, aqui precisava atravessar Samaria para sair da Judéia e voltar para Galiléia. E essa passagem por Samaria era a rota mais rápida para Galiléia. E ele passou por essa cidade chamada Sicar, aonde chegou ali e ficou perto de um poço, mais ou menos por volta do meio-dia. Essa frase que está aí, eu quero que você olhe comigo, o era-lhe necessário atravessar, sugere aqui mais o compromisso do Senhor Jesus Cristo com a agenda divina dos propósitos de Deus, do que simplesmente um atalho geográfico. Havia um encontro marcado com aquela mulher junto ao poço. Ele foi ali para encontrar aquela mulher. E posteriormente, um grupo de samaritanos, que chamados pela mulher, foi e encontrou-se com ele depois. Sicar era a cidade próxima à herança que Jacó deu ao seu filho José. Esta é Siquém. Então não confundam aqui Sicar com Siquém. São lugares diferentes, cidades distintas, embora ficassem ali próximos. Você vai ver essa herança que Jacó dá a José em Gênesis no capítulo 48, versículo 22. Aqui, nesse momento, fica evidente a humanidade de Cristo, que o Verbo realmente encarnou e assumiu a forma humana, com as suas limitações. Ele sentiu cansaço, assentou-se e estava com sede. Nesse meio tempo, então, chega uma mulher, enquanto os discípulos foram comprar alimento num dado momento, e o Senhor então inicia uma conversa com essa mulher pedindo água. O poço era fundo e ninguém conseguiria tirar água sem balde e corda daquele poço. Dizem que hoje ele tem cerca de 30 metros de profundidade e naquela época deveria ser mais profundo do que isso. Então, apenas um homem estaria submetido a limitações como esta: cansaço, sede e precisar de ajuda para satisfazer essa sede. Aqui vemos algumas das limitações às quais o Senhor Jesus, enquanto Verbo encarnado, se submeteu na encarnação. A mulher ficou surpresa, por sua vez, por ele, sendo um judeu, ter falado com ela, ter dirigido a palavra a ela. Primeiro, porque ela é samaritana, e segundo, porque ela era uma mulher. O comentário de João diz que os judeus e samaritanos não se davam bem. Talvez a gente tenha alguma noção de conflitos entre vizinhos, digamos assim, entre Brasil e Argentina, por exemplo. Los hermanos, como dizemos. Brasileiro não gosta muito de argentino, argentino não gosta muito de brasileiro também. E quando vai para a questão de futebol, entra Pelé, Maradona, a coisa fica feia. Mas a questão aqui era infinitamente maior do que rixas por esportes ou outras coisas. É muito maior, a gente vai entender um pouquinho disso aqui. Isso é histórico e vem de longe. Então, para os que gostam de história, vocês podem ler depois, é uma história fascinante. Após os assírios conquistarem Samaria, ali cerca de 722, 721 a.C., eles deportaram todos os israelitas de posses, os nobres, e povoaram a terra com estrangeiros, que evidentemente vieram a se casar com os israelitas que sobreviveram e ficaram lá, os que não foram levados, e esses estrangeiros aderiram de alguma forma à religião daqueles que ficaram lá. Você pode ler isso com mais calma no segundo livro dos Reis, no capítulo 17 e parte do capítulo 18. Por volta do ano 400 a.C., os samaritanos, eles ergueram um templo rival ao templo de Jerusalém, no Monte Gerizim. Este templo, no final do segundo século antes de Cristo, veio a ser destruído por um homem chamado João Hircano, que era governador da Judéia naquela época, no segundo século.
Então, esses eventos estimularam ainda mais esses conflitos religiosos entre os judeus e os samaritanos. Então, é de longa data que eles não se dão bem. Os samaritanos, eles tinham apenas a Torá como palavra de Deus. Esse era o cânon bíblico para eles, digamos assim, de Gênesis até Deuteronômio. Eles esperavam o Messias, mas havia um termo para eles, que era diferente do Messias, né? Aportuguesando para nós, que era Tahed, ou Tahed. Esse era o que estava sendo esperado por eles. A gente vai entender depois porque a mulher diz ali, eu sei que o Messias vem e quando ele vier, vai nos ensinar todas as coisas. Os samaritanos não consideravam os profetas, os salmos, nem os livros pós-exílicos como parte do cânon, como parte da revelação de Deus ao seu povo. Os judeus os consideravam os samaritanos como mestiços imundos que não faziam parte do povo de Deus. Quando um judeu, por exemplo, queria afrontar ou insultar um outro judeu profundamente, como é que ele chamava? Saia daqui, seu samaritano. Samaritano era considerado como um termo tão baixo que estava abaixo de chamar alguém de cão, de cachorro. A rixa era muito grande entre esses dois povos, que na verdade deveriam ser um povo. Isso aqui aconteceu também como fruto daquela divisão que houve entre as tribos. 10 tribos ficaram chamadas, o Reino do Norte se chamou o Reino do Norte, e 2 ao sul, que chamaram então Reino do Sul, Judá. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Então aqui o verbo plenamente encarnado, Messias para os judeus e o Tahed para os samaritanos, o segundo Moisés, que era quem eles esperavam, estava diante dessa mulher samaritana em forma humana, conversando com ela, sendo acessível a ela. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Jesus, a fonte da água viva e da adoração, em primeiro lugar, é o verbo plenamente encarnado. Em segundo lugar, ele revela-se como a fonte eterna de água viva. Veja comigo aí dos versículos 10 até o 18. O Senhor, então, aqui aos poucos, começa a se revelar àquela mulher. Ele mostra que estava acima daqueles preconceitos dos judeus e diz que tinha uma água incomparável para oferecer. É por isso que ele diz a ela, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que o Senhor está dizendo aqui é mais ou menos isso. Se tu realmente conhecesses a salvação prometida e anunciada na Torá, e quem está falando contigo, tu és quem me pediria água viva. A água era algo preciosíssimo naquela região. E a base para compreender a questão maior sobre a água está no Antigo Testamento. Então, numa terra árida, uma terra seca, durante a maior parte do ano, a água é algo estimado demais e chega a ser sinônimo de vida. Por isso o Senhor usou tantas vezes linguagem figurada em profecias com o povo de Israel. Alguns exemplos. Em Jeremias, no 2º capítulo, e o versículo 13. Basicamente ali o Senhor está dizendo ao povo, eles rejeitaram o suprimento de água fresca e corrente de Deus, sua fiel bondade, escolhendo em lugar disso as águas estagnadas de cisternas, de poços, que eles mesmos prepararam, descobrindo que suas cisternas e poços estavam rachados e os deixaram sem nada para sustentar a vida. Os profetas do Antigo Testamento esperavam um tempo quando águas correntes fluiriam de Jerusalém. Outros 2 textos, em Zacarias, no capítulo 14, 8º versículo, de Ezequiel, no capítulo 47, e o 9º versículo. As metáforas aqui falam de Deus e de sua graça, do conhecimento de Deus, do poder transformador do Espírito Santo. Em Isaías, 1º capítulo, versículos 16 e 18, e em Ezequiel novamente, capítulo 36, 25 a 27, o Senhor promete purificação através da água. Tudo isso se cumpre aqui em Jesus Cristo, que está diante da mulher, afirmando ter essa água,
e ser essa água. Ele mesmo é a fonte dessa água viva. A mulher pergunta se o Senhor era maior do que Jacó. Um texto também, talvez, razoavelmente também conhecido, alguns capítulos à frente, 8º capítulo do Evangelho de João. A multidão que está ali ouvindo, mais uma vez, o seu discurso. Olha, tu és maior do que Abraão. E eles começam a compará-lo com os patriarcas. Aqui com Jacó, no 8º capítulo, com Abraão. O mestre estava diante dela, mas ela não tinha consciência de quem ele era. Ela não sabia com quem estava falando ainda. O Senhor responde dizendo que quem bebe da água deste poço, do poço ali de Jacó, volta a ter sede. Mas quem beber da água que ele dá, jamais terá sede outra vez. O mestre se refere ao desejo inato que todo ser humano tem por Deus. Uma sede no interior da alma, por sentido e significado na vida. Esta sede só é saciada quando o homem tem um encontro com seu Criador e Salvador. Nicodemos, inicialmente, no capítulo anterior, no diálogo, não entendeu quando o Senhor falou sobre o novo nascimento, sobre nascer da água e do Espírito. Aqui a mulher não entende de que água viva é essa que o Senhor está falando também inicialmente. Nicodemos, um maioral entre os fariseus, um judeu. A mulher samaritana, mulher e samaritana. Um da elite religiosa dos judeus e uma mulher do povo samaritano, uma mulher simples. Mas ambos não entenderam quando ele falou. Nicodemos, mestre da lei, conhecedor da lei, mas não entendeu. A mulher que tinha parte da lei, parte da revelação, mas também não havia entendido. Provavelmente, pelo fato de os samaritanos não considerarem os livros dos profetas como parte do cânon, ela não entendeu o que ele disse e pediu dessa água viva numa perspectiva utilitária. Foi assim que ela pediu. Ela não queria mais buscar água naquele poço, nem ter mais que lidar com as mulheres que provavelmente as desprezavam. Só um rápido comentário aqui. Quem em sã consciência vai buscar água num poço ao meio-dia? Em sã consciência. Naquela época as mulheres geralmente andavam em grupo para ir buscar água, e elas iam ou pela manhã cedo, quando o sol ainda estava frio, ou então iam já ao entardecer, quando o sol também já estava frio. Mas elas não iam buscar ao meio-dia. Essa mulher, provavelmente marcada pelas cicatrizes da vida, daqui a pouco vamos ver que ela vai se abrir, ela vai abrir o coração para o Senhor Jesus. Provavelmente era rechaçada, era desprezada pelas mulheres que iam buscar água no poço. E um horário que ninguém ia, onde ela poderia ir sozinha, era justamente por volta do meio-dia. E era o horário que ela ia buscar água. Quando ela pede essa água, o Senhor então diz a ela: vai chamar teu marido. Ela diz que não tem marido. Cristo mostra o seu conhecimento sobrenatural sobre a vida dela, afirmando que ela teve 5 maridos, e o que ela tem agora não é marido dela. Ele conhecia o pecado dela e a tratou com verdade e com amor. O Senhor a conhecia e ela era alvo da água viva que só Ele poderia dar. Então, em terceiro lugar, nós vamos ver que Jesus, a fonte de água viva e da adoração, conduz-nos à verdadeira adoração a Deus. Versículos 19 ao 24. A mulher então ficou admirada pelo seu conhecimento sobre a vida dela e o chama de profeta. Vejo que tu és profeta. Tu conheces a minha vida. E só um profeta, alguém vindo da parte de Deus, poderia ter esse conhecimento que tu tens sobre a minha vida. E aí então ela introduz o assunto sobre adoração. Muitos acham que ela mudou de assunto para que ele não falasse de coisas mais constrangedoras com ela naquele momento. Ou talvez ela não quisesse tratar do assunto para a dor não voltar à tona ali naquele momento.
Mas a questão é que ele já havia mostrado que a conhecia. Talvez querendo então testá-lo, a mulher pergunta sobre o principal ponto de discórdia entre os judeus e os samaritanos. Ela deve ter apontado para o Monte Gerizim, onde estavam as ruínas do templo construído lá atrás, no ano 400 a.C., pelos samaritanos. A fonte ficava próxima do Monte Ebal, lá do oposto do Monte Gerizim. A resposta que o Senhor dá então aqui a essa mulher é dada em 3 partes. Primeiro, 3 afirmações. Primeira, mulher, creia no que eu estou te dizendo. Se aproxima a hora em que nem neste Monte Gerizim, nem em Jerusalém, se adorará o Pai. Está chegando a hora em que o lugar será uma questão de menor importância. Segunda afirmação. Vocês são ignorantes espiritualmente porque não consideram toda a palavra de Deus. Aqui, vamos usar o termo, Taná. Todo o Antigo Testamento. Os 5 primeiros são chamados de Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Mas de Gênesis até Malaquias é chamado de Taná. Toda a palavra de Deus no Antigo Testamento. De Gênesis até Malaquias. Ele falando com ela como samaritana, dizendo ainda, mais ou menos isso. Vocês ignoram os profetas, os salmos e os outros livros que revelam aquilo que Deus quis que o seu povo conhecesse sobre ele. Vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. A semelhança do povo grego, lá de Atenas, quando Paulo esteve lá, Paulo, lá andando pelo local onde ficavam os ídolos, ficavam os altares, ele vê um altar com o seguinte nome: ao Deus desconhecido. E eles, mesmo sem conhecer, sem saber, adoravam a esse Deus. E Paulo no discurso diz, olha, é justamente a esse Deus que eu vos anuncio, que vocês adoram sem conhecer. O Senhor não está dizendo aqui que os samaritanos se apegaram a uma visão de Deus que o tornou irreconhecível, nem que eles adoravam o que não criam, menosprezando a sinceridade deles, mas está dizendo que o objeto da adoração deles é, na verdade, desconhecido por eles. E então ele continua na resposta, falando agora sobre os judeus. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque consideramos toda a palavra de Deus. Naquela época, então, a palavra de Deus ia de Gênesis até Apocalipse. Não havia nem Mateus, nem Marcos, nem João, não havia esses livros ainda, nesse momento do diálogo entre Cristo e a mulher. Embora muitos judeus sejam ignorantes em relação a isso, a salvação vem deles. Deus escolheu anunciar e enviar a sua salvação através dos judeus. Ele enviou o Messias pela tribo de Judá. A terceira parte da resposta está nos versículos 23 e 24. Vamos ver aqui com um pouco mais de detalhes. Versículo 23. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A crucificação estava próxima. O véu seria rasgado em 2. Então, as datas, lugares e observâncias da primeira aliança ou antiga aliança estavam prestes a desaparecer. Por quê? Porque seriam cumpridas nele, no Senhor Jesus. Verdadeiros aqui significa real, genuíno. Aquilo que é correto nas coisas referentes a Deus e o dever de todo homem para com ele. Indica também uma excelência pessoal, uma sinceridade de coração livre de fingimento, de pretensão ou de falsidade. Sinceridade de mente e integridade de caráter. Uma vida em harmonia com a verdade divina, com a palavra de Deus. Nesse texto é o único lugar do Novo Testamento em que aparece esse termo, adoradores. O que quer dizer isso aqui? Aqueles que se prostram diante de Deus, vivendo uma vida de reverência profunda, uma atitude interior reverente,
e humilde. Embora o sentido da palavra no grego venha trazer a questão de se prostrar diante de Deus, de um Deus para adorar, e colocar o rosto no chão, ou colocar a testa no chão, é o significado base para essa palavra aqui. Esses adoradores são aqueles que cantam, oram e ouvem a palavra de Deus com fé e verdade no culto público, como que estamos fazendo nesse momento, e que buscam servir a Deus de fato e de verdade em suas vidas diárias. Tudo isso de acordo com a sua palavra. E é o que significa aqui então em espírito e em verdade. Isso restringe, isso delimita. Quer dizer que Deus só aceitará adoração espiritual de acordo com a sua essência, porque Ele é espírito. E em verdade, porque tem que ser fruto de uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira no Pai Celeste, baseada, tendo como fonte a sua palavra, que é a verdade. Ela nos diz como adorar o Pai. Tudo isso é feito por meio do Cristo ressurreto, que é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Todos os princípios para a adoração, e aqui me referindo à adoração pública, porque este é o sentido do diálogo aqui. A pergunta da mulher passa sobre isso, ou passa por isso. A adoração, o culto público. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Se você voltar algumas páginas aí no primeiro capítulo do Evangelho de João, dos versículos 11 a 13, você vai ver aí comigo, quando João escreve, falando sobre o Verbo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Há uma profunda relação aqui nesse contexto. A palavra de Deus nos diz que não depende de quem quiser. Não, eu quero adorar a Deus hoje. Eu vou adorar a Deus hoje. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não depende da vontade humana ser filho ou filha de Deus. O nosso Salvador disse que o Pai procura, e observamos aqui que Ele, Jesus Cristo, é quem torna filhos e filhas para aqueles que o recebem com fé. Adoradores, nascidos através de sua morte e ressurreição. Os que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não tem nada a ver com o homem, não é uma questão biológica. E aqui aponta para os judeus. Não é bastante, ou não quer dizer que quem é da descendência de Abraão é adorador, porque não é. Não é ter sangue de Abraão, de Isaac ou Jacó, mas é ter o sangue de Cristo aspergido em si, purificando de todos os pecados e assim transformando num filho de Deus e numa filha de Deus. Deus é quem escolhe. É o sentido de procura aqui. Deus procura em seu Filho, Jesus Cristo, aqueles que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Deus, então, sendo espírito, Ele não recebe adoração que vem puramente de um coração enganoso, como é o coração humano, nem dessa natureza corrompida. É por isso que somente por meio de Jesus Cristo, através de sua morte e ressurreição, nós podemos adorar o Pai Celeste. Através de sua morte e ressurreição, Ele nos conduz a adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Jesus Cristo veio ao mundo para conduzir os filhos do Pai ao seu reino, para o serviço, ou seja, para a adoração, por toda a vida e também por toda a eternidade. Ele conclui aqui, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é plenamente espírito em sua essência. Deus é espírito. Ele não tem forma corpórea. Ele não é visível. Nem é feito de ouro, de pedra, de madeira, de gesso, qualquer coisa que seja. No seu discurso, em Atos 17, Paulo deixa isso muito claro. Ele é um ser que está infinitamente acima das especulações e invenções humanas.
Ele é autoexistente e autossuficiente. E aqui precisa ficar claro uma coisa: Deus não precisa da minha adoração, nem da tua adoração. Ele não precisa. Deus não precisa da minha vida ou da tua vida para dar mais glória a Ele, para acrescentar alguma coisa a Ele, porque Ele é pleno em si mesmo. Ele é autoexistente, autossuficiente. Ele é plenamente glorioso. Não há nada o que eu ou você possamos acrescentar a esse Deus majestoso, maravilhoso, magnífico, cheio de glória. Não há. E importa. E aqui é como se pudéssemos também dizer isso. E não há outra maneira de adorá-lo. Você não vai conseguir adorá-lo se não for em espírito e em verdade. O culto devido a Deus será aceito por Ele somente nos termos dele. Tem que ser de acordo com a sua essência, que é espiritual, como está descrito em sua palavra. Tem de ser de acordo com os princípios de sua palavra. Por mais que houvesse os ritos no Antigo Testamento, naquela antiga aliança, Deus sempre procurou, sempre buscou o coração dos adoradores. Por mais que houvesse um ato externo correto, se o coração não estivesse realmente ali, conectado com o que estava sendo feito exteriormente, em fé e em devoção, não seria aceito por Deus. Há exemplos que nos trazem temor ao coração no Antigo Testamento. Eu quero lembrar daqui dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles, certa vez, tentaram trazer algo diferente. Eles tentaram trazer incenso. Quem já sentiu aqui o cheiro sabe que o incenso tem um cheiro aromático. Realmente é aromático, tem um cheiro até agradável, digamos assim. O ambiente do culto no Antigo Testamento era um ambiente de sacrifício, era de morte. Sacerdotes lá sacrificando os animais para cobrir os pecados, ou para expiar os pecados do povo. Quem já passou aqui por um açougue vai lá dentro, ou melhor, por um matadouro, e já sentiu de perto aquele cheiro de sangue. É insuportável. Tente imaginar um ambiente de culto naquela época. Nadab e Abiú, ali embriagados, talvez pensaram assim: vamos melhorar aqui o cheiro desse ambiente. Vamos trazer aqui um incenso, que na Escritura é chamado de fogo estranho. E o que houve naquele momento? Veio o fogo do altar e consumiu os dois. Uzá, na melhor das intenções, tentou segurar a arca da aliança, quando carregada por carros de bois, a mando de Davi, para voltar para Jerusalém. E o que houve com Uzá, que tinha a melhor das intenções, a arca estava caindo. O que foi que houve com Uzá? Foi fulminado na mesma hora, porque Deus deixou claro que somente os levitas carregariam a arca do Senhor, a arca da aliança, nos ombros. Havia tudo descrito na sua palavra, como Ele ordenou. Desde o Antigo Testamento, o Senhor deixa claro que Ele quer obediência à sua palavra. E na adoração, Ele requer muito mais do que qualquer ato exterior. O coração do seu povo, rendido em devoção sincera e verdadeira a Ele. Quando Saul tentou fazer uma oferta, já louco, qual foi a resposta de Samuel, o profeta, a ele? Saul, porventura tem o Senhor maior prazer em holocaustos do que em que se obedeça à sua palavra? Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Os salmos, alguns deles estão repletos também disso. O Senhor quer um coração contrito em sua presença, verdadeiro, sincero. Não é o lugar, a hora, as vestes, estilo ou pompa que serão observados por Deus, mas a atitude do coração em coerência com a sua palavra. Não pode ser feito com invenções humanas ou com sugestões de Satanás, que é o pai da mentira.
Em Lucas, no capítulo 18, versículos 9 ao 14, o Senhor mesmo conta ali a seus discípulos mais uma parábola para ensiná-los. Ele expõe ali um fariseu e um publicano, e foram ao templo a fim de orar. O texto de Lucas vai dizendo isso. E ele diz que o fariseu começou a orar de si para si mesmo, dizendo: ó Deus. Quando você ouve essa frase, rapaz, deve vir uma oração aí daquelas. Ó Deus, graças te dou. Até aí tudo bem, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, e aí ele foi classificando. E terminou com o quê? Nem tão pouco sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Em suma, eu sou um adorador top. O Senhor deve ter grande orgulho em me ter como seu adorador, porque eu sou demais. Era o que ele estava dizendo naquela oração, lá no templo. Eu sou demais. E o Senhor então se refere ao publicano dizendo: o publicano, por sua vez, não ousava nem elevar os olhos aos céus, mas estava com a fronte baixa, olhando para baixo, batendo no peito. Essa expressão é uma expressão de angústia. Naquela época, era usado, os termos que ele usa ali, e esse ato externo, era de alguém que estava enlutado, que sofreu uma grande perda, e era como se estivesse dizendo: é assim que está a minha alma e o meu coração, batido, sofrido, doído, em profunda angústia. E ele tão somente diz: sê propício a mim, pecador. Ou seja, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor pergunta: quem desceu justificado? Este, o publicano, ou aquele, o fariseu? Eu vos digo que este desceu justificado, o publicano, e não o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. E esse ato, essa ação de humilhar e de exaltar, é uma ação que o próprio Deus fará. Trazendo então aqui algumas aplicações para nós, em nível pessoal. Primeiro, há muitas pessoas que às vezes entram aqui nesse lugar ou em outros lugares onde a proposta é adorar a Deus no culto público, que cantam, que oram, que ouvem a palavra, mas continuam buscando saciar sua sede em cisternas e poços que não têm água viva. Isso é igual a quê? Domingo vem, estão aqui, mas de segunda a sexta, ou segunda a sábado, estão em outros lugares, dando vazão aos seus desejos, aos apetites do coração corrupto e enganoso. Ficam cocheando entre dois deuses e estão sempre insatisfeitas. Pessoas que estão sempre insatisfeitas. Qual é a fonte que sacia a tua sede? Se for o Senhor Jesus Cristo, você tem sido saciado e tem sido instrumento para que outros o conheçam e matem a sede que tem dele, do seu Criador e Salvador. Se não adoramos a Deus, nós adoramos outra coisa. Porque essa, talvez não saibamos disso, ou talvez alguns saibam, nós fomos seres criados para adorar. Nós somos adoradores por natureza. Todo ser humano, por natureza, é um adorador. Mas ele pode adorar a Deus ou adorar a outras coisas. Mas ele vai adorar, não importa quem seja ou o que seja, mas ele vai adorar. E se ele não adora a Deus, ele está adorando a outra coisa, ou pessoas, ou seja lá o que for. Mas todo ser humano é naturalmente um ser adorador. Há outros tipos de fontes, outros tipos de poços, onde as pessoas têm buscado saciar a sede. São lícitas, até de certa forma. Não há problemas nelas em si. Mas há fontes como estudo, trabalho, dinheiro, poder, relacionamentos. E aqui há alguns que realmente agora são pecados. Prostituição, adultério, vícios e etc. Se estamos buscando saciar a sede nestas coisas, a sede da alma nestas coisas, nós continuaremos a voltar nessas fontes, com uma sede cada vez maior, porque essas fontes não vão nos saciar. E elas vão como que
cada vez se alargando mais essas fontes. É como se o inferno fosse se alargando cada vez mais. Aos que têm buscado esse tipo de fonte para saciar o desejo das suas almas. Muitos se escondem dos outros para não serem confrontados em seus pecados. Escolhem os horários e os lugares onde não encontrarão ninguém que os conheça, nem que saiba nada sobre suas vidas. Mas, se você porventura age assim, saiba que você não pode se esconder do Senhor Jesus. Essa mulher do texto foi encontrada por ele ao meio-dia. Não importa qual seja o horário onde você esteja. Se você busca se esconder, saiba que do Senhor Jesus você não conseguirá se esconder. Se você está aqui agora, de alguma maneira Ele trouxe você aqui para ouvir esta palavra. Então se prostre, adore e obedeça. Enquanto igreja do Senhor Jesus, qual tem sido o nosso objetivo? Adorar a Deus e proclamar o seu reino? Ou nos preocupar conosco primeiro e as coisas do seu reino que venham depois? Eu creio que o que ele nos diz no Evangelho de Mateus, no 6º capítulo, é muito claro. Buscar o seu reino em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É claro que isso vai de maneira pessoal, familiar, e também enquanto igreja, pode se aplicar também. Quando eu entro nesse lugar, quando você entra aqui nesse lugar, qual é a expectativa? Eu entro aqui como um adorador para cultuar, ou eu entro como um cliente, como um consumidor? Critico tudo o que não gosto e dou notas de 0 a 10, talvez os mais ferrenhos de 0 a 5. O culto não é para nós a priori. Em primeiro lugar, o culto é oferecido a Deus e somente a Deus. Alguns podem dizer: eu não gosto do culto da manhã, é muito cedo, 9 horas é quase madrugada. Para alguns talvez seja. Eu não gosto do culto da noite. Não gosto das divisões que há na liturgia. São mecânicas. São frias. Saiba que cada parte da liturgia foi colocado assim pela Igreja de Cristo no decorrer da história da Igreja, baseada nos princípios das Escrituras. Não foram simplesmente invenções de homens. Meus queridos, isto aqui, me refiro à igreja, ela não é um clube no qual nós vimos aqui nos finais de semana para desfrutarmos, talvez, de boa música, ouvir histórias da Bíblia e exposições teológicas. Esse não é o objetivo desse lugar aqui. A proposta do culto público é de um encontro com Deus, o encontro de Deus com o seu povo, para adorá-lo, para servi-lo em espírito e em verdade. E a semelhança dessa mulher e de outros que se encontraram com ele, como Nicodemos, sermos transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito, a semelhança do nosso Salvador, que tanto nos amou e veio para nos buscar, para nos redimir dos nossos pecados. A proposta do encontro no culto público é de um encontro transformador, que venha modificar o meu coração e o teu coração. Essa é a proposta. O que acontece aqui é muito sério. Tem a ver com Deus Todo-Poderoso, tem a ver com vida eterna. Se você só gosta das coisas que acontecem aqui, quando satisfazem o teu estilo, eu preciso dizer que você então é um falso adorador, uma falsa adoradora. Eu não gosto disso, daquilo outro. Se o culto tem que ser no teu estilo, o culto é para você. E se é assim, você é um falso adorador, uma falsa adoradora. Ah, não gostei daquilo, como foi como eu gostei. Ou não é como eu gosto habitualmente. O culto não é para você, nem é para mim. O que precisa acontecer então? O teu coração precisa ser transformado. Você precisa se humilhar diante de Deus e saber que a adoração não tem a ver com estilo de A, de B ou de C. A adoração tem a ver com obediência a Deus e aos princípios da sua palavra. É isso que tem que ser observado no culto, na adoração. Você precisa de um encontro com a fonte de água viva, que é Jesus Cristo. Ele está aqui hoje. E Ele pode transformar o teu coração.
Ele está aqui falando contigo pela sua palavra e pelo seu Espírito. A adoração começa em Deus. Ele nos atrai para Ele mesmo. Na adoração, nós nos entregamos por completo a Deus. Nossa mente, nosso coração, os desejos, os sonhos, tudo é rendido a Ele em serviço para a sua glória. Isso é o resumo do que deve acontecer no culto, prestado em espírito e em verdade. Tudo aquilo que somos e temos deve ser rendido e colocado diante do nosso Deus, porque é para isso que Ele nos deu e nos faz ser o que temos sido. Em termos, por exemplo, de missões locais e transculturais, elas existem porque Deus está reunindo os seus adoradores de todas as partes do mundo, os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação, comprados pelo sangue do Cordeiro. Eu pergunto aqui a você agora uma coisa: o quanto você tem proclamado esse Messias, Salvador, esse Redentor, que cumpriu todas as profecias a seu respeito e que está aguardando o dia que vai voltar para nos buscar, para então adentrarmos a eternidade, para vivermos com Ele para sempre. No decorrer do texto, foi o que a mulher samaritana fez. Ela foi a outros e anunciou: olha, vinde e vede um homem que tem dito tudo quanto tenho feito. Porventura não será ele o Messias? E eles então vão, se encontram com ele. E é claro que estou falando do decorrer do capítulo 4 do Evangelho de João. Aquele grupo então vai. E ele começa a conversar também com aqueles outros samaritanos. E aí eles começam a afirmar: mulher, já não é pelo que tu nos disseste, mas pelo que nós temos ouvido. De fato, este é o Salvador do mundo. E ali então, missionários foram para Samaria, sem dúvida alguma, para anunciar Cristo. Quando, instantes antes de ser assunto aos céus, o Senhor fez aquela afirmação tão poderosa até hoje. Está em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós temos esse mesmo chamado, de anunciar aqui, ali e além. Como temos feito? Se temos feito? Estamos levando outras pessoas a essa fonte de água viva. O único que pode nos conduzir a adorar a Deus de maneira correta, de maneira que seja agradável e aceitável. Nós vimos que a adoração é determinada por Deus. Ele requer de nós esta adoração em espírito e em verdade. Não são os atos externos, pompas e rituais que Ele quer de nós, mas sim um coração verdadeiro e sincero, voltado completamente a Ele e a sua vontade, revelada nas Escrituras. Isto deve abranger todas as áreas das nossas vidas, pois o Senhor quer que o adoremos plenamente, com todo o nosso ser, com tudo que somos e temos, pois foi Ele que nos deu. Isso de acordo com a sua natureza espiritual e a verdade do íntimo, comprovada com uma vida em harmonia com a sua palavra. Que o Deus de toda a graça nos conduza nestas coisas. Que nós sejamos encontrados aos pés do Senhor, bebendo dessa fonte, sendo um instrumento para que outros também cheguem a essa fonte e saciem a sua sede por sentido e significado nas suas vidas, que só será encontrado no Criador e Salvador de suas vidas, que é Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A Ele toda a glória, hoje, aqui na igreja, em todo lugar, eternamente. Amém. Vamos ficar de pé, meus queridos, e vamos entoar esse hino. 222. Mais perto da cruz.